Vamos lá, vamos falar sobre... Bom, fala um pouco sobre você, né? As pessoas possam te conhecer, além da minha apresentação. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, Rogério. Eu sou Master Coach e consteladora familiar e organizacional também. Trabalho com treinamentos, com processos de coach, com tudo que envolve desenvolvimento humano, né? Nessa caminhada dentro do coach, dentro das constelações familiares. A gente faz diversas formações, como PNL, hoje eu também estudo um pouco da terapia transpessoal, e toda essa caminhada que eu venho fazendo é para auxiliar, né, as pessoas que passam na nossa vida. Com embasamento teológico, a gente sabe das virtudes que Deus nos deixa a cada dia, e o quanto é importante nós nos trabalharmos a cada dia essas virtudes, né, e uma delas é o perdão. E é o que hoje eu trago para vocês aqui, um pouquinho da minha visão sobre o perdão, dentro de todas essas linhas que, além de eu trabalhar, eu estudo, né? Eu não costumo dizer assim, eu sou formada em tal coisa. Eu falo assim, olha, eu estudo. Porque a curiosidade, eu acho que tem que ser a vida toda para nós, em todas as áreas que a gente atua, para que possamos sempre evoluir, né? Exatamente. Exatamente. Porque uma até entrando um pouquinho já agora no tema do perdão, né, a gente observa muitas vezes pessoas que deixaram passar o tempo e elas não conseguem ressignificar na vida. E como você falou, são buscadores constantes e às vezes tem muito mais conteúdos, né, que outros, que tem vários diplomas, e a pessoa não consegue se perdoar muitas vezes porque não fez uma caminhada lá atrás e não consegue ressignificar para começar agora. Uhum. É verdade. Tem pessoas dizendo que caiu no Facebook, parece que não está passando lá. Mas é que a internet está ruim mesmo, nós vamos continuando pelo Instagram. Quem não conseguiu nos encontrar pelo Facebook, pode vir para o Instagram, que nós estamos aqui também. Porque nós já começamos. Vamos lá? Então, Roberta, o seu tema hoje é um tema bacana, um tema muito procurado, muito discutido, né? Que é o perdão, uma atitude simples, porém, que faz a diferença. Que faz a diferença. Então, Roberta, fale desta atitude. Gente, nós sabemos que falar de perdão não é fácil. Não. Porque é simples, mas não é fácil, mas é uma atitude que faz a diferença. Né? É uma atitude que faz a diferença, não é fácil, e só quem passou pela experiência de muitos anos, por não se autoconhecer, como comigo mesmo, né? Eu quero compartilhar um pouco da minha história, de ser mais Caxias, né? Como se diz no Sul, assim, de não abrir a visão, de ser flexível, e aí entender que só a sua visão é a certa, né? Então, o perdoar, ele vai muito além da palavra do perdão, ele também trabalha muito o nosso autoconhecimento. Muitas vezes eu nem percebo que eu não perdoo as pessoas, eu não percebo que eu não ressignifico, eu não percebo o quanto eu firo muitas vezes as pessoas, né? E quando alguém muitas vezes vem falar para mim o quanto eu estou entrando diferente na vida do outro, isso traz como uma chateação. A pessoa não consegue compreender o porquê eu estou fazendo isso com o outro.
Certo. E da mesma forma, ao contrário, né? A questão do auto-perdão mesmo, que é um dos temas, os tópicos que a gente vai iniciar aqui. O auto-perdão, ele tem muito a ver com o autoconhecimento, porque geralmente quando um cliente chega para você, ou um paciente da terapia, aqui da constelação familiar mesmo, e ele traz um tema, um assunto, e se vitimizando com relação ao outro, né? A culpa é do outro. O outro fez algo para mim. Uhum. E aí nós perguntamos muitas vezes assim, e qual foi a parte que você contribuiu para isso? O que ocorreu no contexto? E lógico que a gente está falando de perdão, e são diversos assuntos e diversas vidas que estão assistindo, cada um entende de uma forma dentro do seu contexto, né? Mas de coisas simples que muitas vezes eu mesmo não me olhei, e aí eu acabei me ferindo o outro, e aí eu começo a me observar de uma maneira diferente, e aí eu venho com um sentimento de culpa, muitas vezes, e de vergonha. Tem muitas pessoas que não avançam na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, muitas vezes pelo sentimento de culpa, de vergonha. Nós somos pecadores, né? Nós somos errôneos. E a gente precisa sempre estar olhando para que tipo de virtude da parte de Deus eu preciso cultivar dentro de mim, para que todos os dias eu tenha resiliência de encontrar os caminhos, de me superar. Né? O auto-perdão, ele é muito lindo, ele é muito profundo, quando a gente começa a falar dele, né? Perfeitamente. Roberto, assim, falar de perdão é tão complexo e é simples, uma atitude que faz toda a total diferença, porque falar de perdão, todos nós sabemos que é falar de Deus, é falar de Cristo. Falar de perdão é falar da capacidade de oferecer aos outros uma nova chance, né? É até mesmo de resgatar ou de rasgar os registros anteriores que o outro fez contra mim, né? É de recomeçar sem mágoas, sem tatuagens, sem ressentimentos. Tá. Esse auto-perdão, vamos supor, se eu falo para você, Roberta, eu te perdoo, mas eu não me auto-perdoei. É possível isso? Eu não me auto-perdoar e querer perdoar as pessoas? Infelizmente, é um sabotar da mente. Porque primeiro eu preciso ter algo dentro de mim para eu me doar ao outro. Primeiro eu preciso me amar para amar ao outro. Primeiro eu preciso me perdoar para perdoar o outro. De todas as situações, né? E como você disse, realmente é muito profundo falar do perdão. E muitas vezes as pessoas não querem mexer nessas feridas. Elas preferem deixar quietinhas lá no cantinho e não se olhar, se observar o porquê que eu não avanço em alguma área da minha vida em que eu estou ali envergonhado, culpado e eu não consigo fazer diferente. Porque para fazer a diferença você precisa se olhar, muitas vezes cavar e tirar toda aquela terra que tem ali ruim, ou aquela terra antiga, né? Como uma planta que às vezes não está germinando. A gente precisa trocar a terra e adubar. E como que se aduba no auto-perdão? Através da palavra de Deus, através do autoconhecimento, do desenvolvimento comportamental. Porque muitas vezes a pessoa tem até aquela resiliência, ela se perdoa, aí ela passa uns dias, erra novamente, aí a mente dela está se sabotando, acreditando que ela está se perdoando, e ela vai lá e erra de novo, por não entender a sua própria conduta, muitas vezes por não ter propósitos de vida, missão na sua vida, né? Então, são aspectos que a gente observa na falta do auto-perdão, ou quando a pessoa consegue se auto-perdoar, ressignificar o quanto ela avança na vida. Bacana. Ô Roberto, então, quando eu não me auto-perdoo, eu estou me auto-sabotando. Exatamente. Certo? Então, quer dizer que me auto-sabotando, eu deixo também de evoluir, porque se eu não me perdoo, como que pode haver uma evolução? Como você falou, na minha missão de vida. Se eu tenho uma missão de vida, seja
essa questão de missão de vida, para muitas pessoas é complicado, né? Falar sobre missão de vida, que muitas pessoas não entendem que aquilo que ela faz é a missão de vida dela. A minha missão de vida é com pessoas. Se eu não me auto-perdoo, como que eu vou alavancar na minha missão de vida? Então, a falta do auto-perdão não gera uma prosperidade na minha vida, é isso? Exatamente, porque o que acontece? Todos nós nascemos com a centelha divina dentro de nós, né? Deus, ele nos traz na vida com propósito. Deus não nos criou à toa, Deus não tem como a gente acreditar que não há algo superior para a nossa vida. É impossível. Até mesmo as pessoas que são ateus, elas acreditam em algo. Elas têm algum propósito, um porquê do que fazem as coisas. Né? Isso é fato. Agora, se eu tenho toda a divindade de Deus, se eu sou filho de Deus, se eu sou criatura de Deus, e eu não estou cultivando as dádivas de Deus para crescer na vida todos os dias, começando com o auto-perdão, eu estou sabotando o meu propósito aqui na Terra. Eu estou sabotando a minha missão de vida. Seja você lidando com pessoas, seja uma mãe que cuida dos filhos dentro de casa, que muitas vezes não tem o equilíbrio emocional, não se autoconhece, e aí passa por situações difíceis, aí não se perdoa, e no outro dia repete tudo de novo. Seja uma pessoa que já teve muita família, muito conhecimento, e hoje está nas ruas e não consegue se perdoar e sair daquilo. Então, a gente vê N casos que, quando você olha de fora e você consegue trazer esse amor divino dentro, você fala assim, não, Deus não nos criou para isso. A gente pode, sim, melhorar e prosperar em todas as áreas da vida. O auto-perdão é quando nós temos a mágoa dentro de nós com nós mesmos, nós temos sentimento de vergonha e de culpa. São os dois mais predominantes. Então, o que acontece? Situações em que eu criei, através dos meus sentimentos, pensamentos, ações, essas situações trouxeram mal para mim mesmo, para minha família, na minha visão, né? Ou para outras pessoas. E aí, com a divindade que eu tenho dentro, com o conhecimento que eu tenho de Deus, com o Espírito Santo tocando no coração da pessoa, ela consegue enxergar o que ela está fazendo de errado. Mas no primeiro momento em que ela observa o erro, vem o sentimento da culpa. É aí que essas pessoas precisam do auxílio, elas precisam da palavra de Deus, elas precisam das igrejas, elas precisam dos coaches, dos desenvolvedores comportamentais, porque é através do autoconhecimento que eu consigo me ressignificar. Livros, né? Eu estou dando aqui exemplos, mas hoje em dia diversos, as lives aqui, que auxiliam muitas pessoas nesse processo. Eu acredito que tudo que está acontecendo no mundo hoje tem um propósito maior de Deus, né? Para a gente olhar primeiro para nós. Por que a pandemia veio e a gente tem que ficar dentro de casa, com a nossa família ou quem mora sozinho? Porque é primeiro para olhar para nós, né? Para as nossas questões. Perfeitamente. Legal, Roberta, poder falar essa questão do auto-perdão. Auto-perdão é falar sobre cura, sobre autoaceitação, autocompreensão. Quando eu vou fazer, bom, você sabe, eu sou palestrante, e acredito que isso é a minha missão de vida, é falar em público, né? Por mais que não fale... Maravilhoso, palestra. Né, por mais que eu não fale... Obrigado. Por mais que eu não fale um português corretamente, mas a gente vai lá e tem sido, assim, para mim, gratificante fazer as palestras. E nas minhas palestras, eu falo sobre algo, assim, muito importante, sobre a autoaceitação, que eu acho que está ligado com essa questão do auto, né? Eu brinco, assim, que quando eu era guri, era menino, eu sempre tive essa avantajada, sempre, né? Então, não é porque eu perdi cabelo, ela sempre foi avantajada. E os guris, então, me tirava sarro, me chamavam de Teste Mola Machado, de Fusca, Capu de Fusca, e então eu tinha um problema muito sério comigo, e aquilo, então, me frustrava, né, e eu ficava chateado. Você sofria, mas na época ninguém falava essa palavra, né?
Não existia isso. Existia, mas nós não sabíamos que era, ninguém falava. E eu tive, então, para que eu pudesse superar uma alta aceitação. Eu tive que me aceitar do jeito que eu era, do jeito que eu estava, do jeito que Deus me fez, do jeito que Deus me criou. E aí, então, por me aceitar, aí eu tive que fazer uma coisa, me perdoar também por não me aceitar. Porque quando eu não me perdoava por não me aceitar. Depois eu entendi a questão do auto-perdão, eu me perdoei por não me aceitar e passei a me amar. Então, legal essa questão que você está trazendo para nós hoje aí do auto-perdão. Eu tenho mais dentro do auto-perdão, eu gostaria até de dar uma contribuição de alguns clientes de algumas empresas que eu atendi essa semana, sobre a questão até da pandemia, né? Você trazendo, por exemplo, essa questão sua da infância. O quanto que você foi taxado de fora para dentro e isso gerou um sentimento ruim. E aí depois você teve que fazer toda uma ressignificação, né? Eu tenho atendido algumas empresas que, pelo fato de não ter tido um desenvolvimento no comportamento da empresa, né? Foi passando os anos e a empresa não evoluiu conforme... Hoje em dia está a demanda da evolução. Eu mesmo nunca fui adepta das redes sociais e hoje estou aqui com você, né? Então, a gente precisa evoluir conforme as necessidades do mundo. Precisamos. E alguns empresários trazem esse sentimento de culpa, porque a família falou, porque alguém falou, porque você foi mal empreendedor, porque aconteceu isso, porque eu te avisei, porque... Então, por quê? E aí começa essa questão do, realmente, eu sou feio, eu sou terrível, eu não sirvo como líder. E observando isso agora, hoje até lendo algumas coisas para a nossa live, eu observei o quanto essas pessoas precisam, em primeiro lugar, do auto-perdão, o quanto eu tenho trabalhado isso ultimamente. Porque para vencer toda crise, o empreendedor, quando passar toda essa pandemia, ele precisa ter o auto-perdão e ele precisa ter recursos externos para continuar a sua caminhada. Assim como você teve o seu auto-perdão como pessoa, mas você também teve recursos externos, que foi o encontro com Deus, né? E tudo que você vem se trabalhando até hoje. Então, quando a gente fala do auto-perdão, não é só tirar algo de dentro, não é só trocar a terra, mas é adubar ela. E os recursos externos que a gente fala muitas vezes é você aceitar outras linhas de visão além da sua, né? Porque muitas vezes você aceitou que você é bonito depois que você se auto-perdoou. Ah, lindo! E aí, com certeza, você conheceu Hoje eu tenho a esposa e ela reforçou isso em você, era um recurso externo que você tinha. E agora o reforço maior são as minhas filhas. Eu imagino. Porque aí o pai, agora o pai, pai, isso é lindo, isso não sei o quê. Então até o reforço hoje é top demais. É a família, né? Muito bacana. Pessoal, é fantástico. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, se vocês quiserem dar a contribuição de vocês, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, dar a contribuição de vocês, comentar, perguntar, compartilhar, fiquem à vontade, tá? Hoje nós estamos com Roberta Gimenez, e ela está falando sobre perdão, e agora ela acabou de falar sobre o auto-perdão. Então, fiquem à vontade para dar a contribuição de vocês, e agradeço a todos vocês que estão conosco, tá bom? E nós vamos, então, Roberta, acredita agora para o nosso segundo passo, é isso? Exatamente. Você que manda aí. E vamos falar agora de perdão, perdoar o outro. Qual será que é mais difícil, Rogério? Perdoar o outro ou a si mesmo? Se eu não posso perdoar o outro sem me perdoar, mas qual é o mais difícil no momento numa situação de estresse muito grande? Eu acredito, sim, Roberta, na minha opinião. Numa situação de estresse, numa situação, eu acredito que perdoar o outro. Tem hora que perdoar o outro é muito complicado. Tá? E eu acho que até dentro daquilo que você falou, né, se eu não me auto-perdão,
como que eu perdoo ao outro? Então, no momento de estresse, liberar o perdão é um negócio muito complexo, é muito doido isso aí. Eu acho que é mais difícil, não sei qual que é. Como a gente falou que o perdão ele é um assunto muito profundo, é muito grande, é muito devasto. Cada um que está aqui assistindo, cada vida, eu, você, cada um tem uma história. Então, quando a gente fala de perdão, provavelmente vem na mente das pessoas perdoar o outro, vem alguém. E esse alguém está inserido em um contexto, né? Então, assim, é fácil talvez falar, trazer uma escrita pronta sobre o perdão, o quanto ele é lindo, ele é profundo, o quanto isso é bom para nós. Mas a maior dificuldade é eu entender o porquê que essa pessoa fez o que fez e me prejudicou, né? Então, assim, o perdão, ele é um processo. Perdoar o outro é um processo. Porque todo ato de perdão, ele tem todo um contexto. E muitas vezes nesse contexto, se eu for usar uma frase tradicionalista do perdão, que ninguém fere o outro com a intenção de ferir, todos tinham uma intenção positiva por trás. Isso é real da mente do ser humano, né? Só que muitas vezes a pessoa que eu preciso perdoar, ela feriu alguém da minha família, ela tirou a vida, ela tirou muitas vezes um patrimônio de alguém, deixou essa pessoa desabrigada. Então, são vários contextos aqui fortes que eu estou trazendo com relação a esse perdão, que muitas vezes precisa de um processo, de uma compreensão. Por isso que quando eu olho para mim, e eu, em primeiro lugar, me perdoo, e eu entendo que eu sou uma semente de Deus aqui, e que os desafios que eu tenho que passar, eu vou enfrentar com a fé intrínseca, de dentro para fora, eu consigo ser resiliente. Porque muitas vezes a gente aqui falou do outro ferir alguém, levar, né, da minha família, mas nós também temos a parte em que alguém da minha família falece muitas vezes de doenças, de um acidente sozinho. E aí, muitas vezes, o meu perdão é para quem? A primeira coisa que a gente ouve muito nesses casos de luto é por que Deus? Né? E não para quê. Então, isso também envolve o perdão. Porque muitas vezes a mente nossa é preparada para falar a palavra por quê. E é difícil a gente perguntar para que eu estou passando isso, o que eu tenho que aprender com essa situação, o que eu posso levar adiante. Quando eu não me perdoo, e aí eu não consigo perdoar o outro, eu levo adiante somente tristeza, mágoa, raiva, desafeto. Isso prejudica a quem? A quem está ferido, a quem falta o perdão. A pessoa muitas vezes até contrai doenças físicas, né? Hoje nós temos pesquisas científicas já em várias partes do mundo que falam que o perdão ele traz saúde física, porque ele traz, em primeiro lugar, a saúde emocional. E para nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente sabe o quanto as pessoas prosperam em todos os aspectos da vida quando ela consegue perdoar, porque ela consegue ter saúde e vitalidade para alcançar os resultados da vida. Agora, como perdoar? Como partir desse processo? Aí é cada contexto, né? Então, nós temos, assim, que observar o que essa pessoa vem trazendo. Quando ela chega num propósito, ou quando ela chega num encontro com um profissional, ou com alguém de uma área religiosa ou médica, falando das suas dores emocionais. O que, de fato, foi o ponto de partida, de onde podemos partir para que essa pessoa entre num processo de perdão, entre num processo de autocura, porque quando eu perdoo o outro, tem uma autocura dentro de mim. Dessa forma, a gente consegue entender que nesses processos eu primeiro me olho, que foi o auto-perdão, entendo as minhas dores, e aí eu preciso abraçar as dores. Nunca vou conseguir curar nenhuma dor se eu quiser só deixá-la guardada ou se eu não falar sobre ela. Eu preciso primeiro acolher aquele sentimento, entender de onde ele vem. E aí depois eu vou olhar para o outro e aí eu vou ressignificar.
Bacana. Esse princípio de reconhecer, e esse princípio de falar da nossa dor, do nosso problema é muito importante. Até assim, dentro disso que você está falando, você trabalha com desenvolvimento de pessoas, eu também, a minha área, hoje eu também estou nessa questão da psicologia, mas é um princípio bíblico, né, que fala que, Tiago fala que nós devemos confessar uns aos outros, né, para ser curado. Eu acho que quando nós começamos a conversar para entender aquilo que nós estamos passando, a gente então começa a nos autocompreender e a entender a questão de perdoar os outros. Roberta, eu passei por algumas situações na minha vida, né? Alguns problemas seríssimos. Tem desde acidente, de diversas situações. Uma situação que foi muito difícil, que hoje eu estou resolvendo isso, né? Foi a questão do acidente, que envolveu um sobrinho direto da Débora, né? Ele faleceu comigo, e eu sempre, quando eu ia na casa dos pais da criança, parecia que eu não me sentia bem, né? Parecia que eu não me auto-perdoava e parece que não recebia o perdão deles. Aí tem essa outra questão também que eu queria falar para você, essa questão também de nós, que entra, acho que essa questão do perdão, né? Além de eu me auto-perdoar e de dar o perdão, eu acho que eu também tenho que aprender a receber o perdão. Roberto, você acha que tem pessoas que não recebem o perdão? Tem. Tem pessoas que, muitas vezes, elas não conseguem compreender por que aconteceram as situações, e elas entram num estado profundo de tristeza, mesmo toda a família, muitas vezes amparando, pessoas ao redor, que trazem palavras amigas, né, para que a pessoa compreenda que isso é um processo, mas muitas vezes a pessoa não consegue. A gente vê até casos de suicídio, né, onde ocorre situações parecidas com a que você passou, e a pessoa não consegue ressignificar isso dentro dela, não consegue se perdoar, e sente aquela dor profunda. Dentro da psicoterapia, fala-se muito que quando uma pessoa chega, por exemplo, a um ato de suicídio, ela não quer matar o corpo físico, ela quer tirar a dor que tem dentro dela, né? Então, assim, por isso que é importante o autoconhecimento. Uhum. O autoconhecimento ele envolve várias linhas, desde a neurociência, que é você entender o porquê que a sua mente está batendo naquela tecla, o que você pode fazer de diferente para você tirar aquele pensamento. Muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso, e aí elas acabam ficando bitoladas dentro do que aconteceu, e chegam numa situação onde a dor é tão profunda que ela não quer mais estar aqui na vida. Que não foi o seu caso, mas eu acredito que isso vem acumulando de muitos anos. E aí tem áreas da vida onde a gente não quer olhar, né? O que ocorre no dia a dia? Não sei se acontece com você, você pode até compartilhar conosco para trazer uma contribuição. Mas tem movimentos que a gente faz na vida que traz aquela alegria intensa, e de repente vem aquele pensamento, eu não sou merecedor, porque aconteceu isso ou aquilo, né? E aí o não merecer as coisas de Deus, o não merecer a dádiva da vida faz com que eu vou apagando a minha luz, vou apagando o brilho, vou sentindo mais sofrimento nos desafios da vida, porque todos nós somos desafiados diariamente. Diariamente somos desafiados. Mas essa falta de eu olhar para mim, de eu receber o perdão, muitas vezes até de Deus, né? O temor às vezes é maior do que a fé. O temor é maior do que acreditar que Deus pode todas as coisas, e que Ele pode sim te perdoar, te abençoar, e você pode seguir adiante, você pode prosperar. Então, quando eu compreendo os aspectos da mente, quando eu entendo o porquê que muitas vezes ocorre ainda algumas situações comigo, dentro de mim, do meu corpo físico, eu consigo fazer esse processo de dia após dia, ano após ano, estar bem.
sempre eu vou acolher aquele momento. No seu caso, do sobrinho, você sempre vai acolher em um bom lugar no seu coração. Mas ele está acolhido aqui no coração. Agora você ficou na vida. Você precisa seguir e ter uma missão com as pessoas ao redor. E as pessoas que estão nos assistindo também. Se alguém tem uma dor parecida, que possa acolher essa dor no coração, ressignificar, entender que você ficou na vida para um propósito maior. Não que a outra pessoa não tinha, pelo contrário, teve um propósito. O tempo que passou aqui teve. E a partida dela também teve um propósito. Né? Então, essa é a minha visão sobre isso. Eu costumo sempre falar nos atendimentos, nos treinamentos, eu falo assim, nunca acredite 100% em mim. Seja curioso, leia, pesquise, filtre. O que não foi bom para você, joga fora, o que foi bom, guarda. Isso mesmo. Porque quando a gente fala de perdão, de ressignificação, isso é tão profundo e mexe tanto. Como eu disse aqui no início, né? Mexe com as feridas. Cada um tem uma área. Né? Perfeitamente. Perfeitamente. Roberto, então quer dizer que o perdão, assim, para a gente deixar bem claro aí, a gente conversando sobre essa questão do perdão, o pessoal pode ficar à vontade aí para contribuir pelo Facebook também, né? Não sei como que está, mas pode contribuir também. Tá vendo que tem bastante pessoas comentando aqui no Instagram, e para mim o Instagram passa bem rápido, eu não consigo né, ler a tempo. Tem bastante pessoas comentando, contribuições bacanas mesmo, eu vi aqui, tá? Pode contribuir. Então, assim, para ver se eu entendi, interessante. O perdão, então, posso dizer que o perdão, ele passa por 3 etapas, né? O meu auto-perdão, o perdão de Deus para comigo, não, acho que até por 4, quer dizer, ó, primeiro, perdão de Deus para comigo, o meu auto-perdão, o meu perdão para com o próximo e receber o perdão do próximo também, né? Exatamente. Porque se eu não receber o perdão do próximo, ele entra nessa parte da ressignificação, do agradecer. Quando você consegue receber o perdão, você consegue compreender que você trouxe uma dor para aquela pessoa, mas a pessoa superou e ela te perdoou. E muitas vezes ela ainda continua ali, lado a lado, né? No caso familiar, por exemplo. Mas se a pessoa está hoje com alegria, você também tem que agradecer. Você tem que fazer a caminhada da gratidão diária, o porquê eu estou na vida. O que significa ressignificar? Fazer a diferença. Fazer a diferença com o que te aconteceu. Fazer a diferença com aquele fato, né? De que maneira que você pode ser diferente? O que você pode trazer de contribuição dessa maneira que eu ressignifico? A gente pode até observar os maiores palestrantes, como você, Rogério, os maiores treinadores comportamentais, os maiores pastores, padres, eles passaram por situações de grandes dores. E muitas vezes essas histórias são as que mais impactam as pessoas. Porque eles vivenciaram na pele essa dor. Então, quando aquela pessoa chega para eles, para escutar aquela palavra, é como se estivesse falando dentro da pessoa, porque foi vivido. Então, a gente pode observar que esse último passo do agradecer e do ressignificar, ele é importante. O que eu vou fazer com o que me aconteceu? Para que tudo flua bem, porque os estados mentais, eles tendem a voltar para a dor, tendem a voltar. Nós temos as nossas 5 emoções básicas, e uma delas é a tristeza, e tá tudo certo você ficar triste, e uma emoção básica também é a raiva, e tá tudo certo você ficar com raiva de vez em quando, mas quanto eu fico de raiva, o quanto eu fico de tristeza, isso é importante equilibrar, para que não volte de novo aquele movimento de luto. Eu não sou merecedor. Ou aquele movimento da raiva. Eu falei que eu perdoei, mas eu não perdoo o fulano. Me deu um ódio hoje. Então, eu preciso sempre trabalhar esse movimento da ressignificação e da gratidão, para que eu continue
estando mais enérgico, mais vital, seguindo a vida e deixando para trás o que ficou lá atrás. Que bacana, que legal. Muito, muito bacana a sua contribuição. Bastante pessoas comentando aí no Instagram, tá? No Facebook, algumas pessoas comentando também. Bastante pessoas. Isso é muito bacana. Roberto, assim, quando você falou essa questão de que quando a gente vivencia, né? Eu passei por algo e hoje eu faço, né, palestras, treinamentos, e realmente, quando eu trato esse tema nos meus treinamentos, porque meus treinamentos começam 7 horas da manhã e termina às 17 horas. Então, é um impacto na vida de muitas pessoas. Eu passo pelo tema perdão. E quando eu trato esse assunto, não tem uma vez que eu não trato esse assunto que não é emoção, que não é choro, se entrega, pessoas estão se reconciliando, né? Ou até mesmo, quando a gente fala se reconciliar, pensa que vai ter que voltar a frequentar a casa do outro. Vai se quiser, mas pelo menos de tirar aquele peso, aquele fardo das costas, né? Sentir leve. E é interessante isso, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Exatamente. Como nós dissemos no início, você só dá o que você tem. Você só dá amor se você tiver amor. Você só libera o perdão se você se auto-perdoar. Nós temos uma pergunta aqui, ó. Pode fazer a pergunta. A Carla Ponce perguntou aí. E quando você pede perdão e a pessoa não te perdoa? Né? Isso acontece muito. Né? Às vezes... Como que a pessoa lida com isso? Em primeiro lugar, eu preciso observar o quanto que eu contribuí para esse ato, para que eu tenha que pedir o perdão para a pessoa, e de que maneira eu contribuí para que acontecesse esse ato, né, que eu oferi a outra pessoa. Em primeiro lugar, olhar para mim. Porque quando eu estou indo lá, é legal essa pergunta, porque na visão mesmo do coach e da PNL, da constelação familiar, fala muito. Quando eu estou indo lá pedir o perdão, muitas vezes eu tenho que observar as minhas emoções. Qual é a intenção por trás disso? Eu estou querendo realmente me libertar desse movimento que está entre nós, ou estou querendo jogar a culpa no outro? Porque aí eu te magoei, Rogério, eu chego lá e falo assim, você me perdoa. E aí o Rogério, do coração bom, fala, te perdoo. Aí eu vou lá e firo você de novo. Então a gente precisa sempre observar o contexto, de que maneira que eu chego para esse perdão. Eu estou tendo atitudes diferentes? O outro não me perdoou. Ok, então perdoa-se você e ressignifique o que aconteceu. Faça diferença na vida das pessoas ao redor, que uma hora essa diferença vai chegar lá na vida de quem não te perdoou e a pessoa vai te olhar com outros olhos. Legal. Aí, Carla, a resposta da Roberta para você, obrigado pela sua contribuição, tá bom? As pessoas Rogério, eu gostaria de falar um pouco sobre perdão entre pais, que me veio aqui à mente e tem muita procura, até mesmo dentro da constelação familiar hoje, muitos jovens que eles chegam com uma raiva, muitas vezes, enorme dos pais. E a gente trata muito esse assunto do perdão, né? É muito difícil você dar aquilo que você não tem. E muitas vezes esses pais, eles vêm de uma criação onde eles não tiveram o afeto, o amor, a comunicação. E aí eles estão lidando com jovens que estão na era digital. Então a comunicação já é quase zero, né? Não tem o equilíbrio das emoções, muitas vezes não querem buscar ajuda fora, com psicólogos, com outras linhas de comportamento que auxiliam os jovens. Então, acaba acontecendo essa mágoa dentro do coração desses jovens. E uma das linhas de pensamento da filosofia da constelação familiar é, para que vá bem você e a sua família, você precisa honrar o pai e a mãe
que a constelação ela tem uma base teológica, que é bíblico, né? Então, assim, a pessoa às vezes não quer falar de Bíblia, vamos falar de outras visões, mas é a mesma. O que é honrar o pai e a mãe? É entender que antes de você nascer existia um homem, existia uma mulher. Esse homem, ele tinha as emoções, ele teve a infância, muitas vezes ele teve a criança ferida na infância, que são as emoções mais profundas que emergem até hoje. Essa mulher também viveu várias situações, passou por momentos da gravidez, onde para a mulher muda muito os aspectos mentais, né? E aí depois vem a criança ao mundo. E eu costumo muito falar para meus clientes jovens, eu falo assim, imagine que você era um ovo, e eu vou te dar um ovo para você sair daqui, eu quero que semana que vem você me traga esse mesmo ovo inteiro. E aí a pessoa fica assustada e fala, não aguento carregar um ovo um dia, vai quebrar. E assim é o bebê quando ele nasce. O pai e a mãe deixou você ficar na vida. Eles te deram a vida e deixaram você permanecer. Eles cuidaram os primeiros dias, onde o bebê é tão frágil. E hoje, qual é a contribuição que você traz na vida dos pais? Porque tem uma frase que eu ouvi um dia que me tocou muito e há muitos anos eu carrego. Dizem que os alunos precisam superar os professores. E os nossos filhos também, eles precisam superar a nós. Então, muitas vezes, os filhos, quando eles buscam auxílio, quando eles compreendem essa visão, que o pai e a mãe não tiveram a comunicação que eles têm hoje, eles começam a auxiliar os pais nessa caminhada da ressignificação, do perdão, do auto-perdão. E deixa eu até falar um negócio para você, essa questão dos filhos superar os pais, né? Eu acho que daqui a pouquinho nosso tempo no Instagram acaba, mas vamos lá. Um dia eu estava trazendo as minhas filhas da escola, a Isadora, e comecei, sempre, às vezes eu conto um pouco da minha história para elas, né? Sou oriundo de uma família muito pobre, etc. Tal. Fui para a escola com 18 anos de idade, aprendi na marra muitas coisas, e eu falei para elas, vocês podem e devem ser melhor do que o pai e a mãe de vocês. Tá? E isso é tão interessante, como que elas entenderam isto, que assim, eu tenho muita dificuldade com inglês, muita dificuldade com português, até mesmo por causa de um contexto de vida, né? E elas, assim, estão sempre me auxiliando. E hoje, eu até falei para Isadora, minha filha mais velha, falei, filha, você já me superou em muitas coisas. Você fala inglês, eu não falo. Eu fui tirar a minha habilitação com 21 anos, você já tem 18, já tem habilitação. Aí eu fui falando para ela, agora ela está fazendo direito, né? Está na faculdade e fazendo direito. Eu falei assim, já está fazendo uma faculdade, já está superando a mim e a sua mãe. Então, isso que você está falando é uma questão muito bacana de ressignificar, de trazer dela contar a história da história dela, na história do pai dela, e aí isso é muito bacana, muito bom. Obrigado, Roberta, por essa grande contribuição que você está nos dando essa noite. A gente só segue adiante na vida quando a gente olha para trás, perdoa, ressignifica e entende que se você ainda está na vida é porque você é uma semente boa, que você pode ainda dar muitos frutos. Legal, muito bacana. Quanto tempo nós temos ainda no Instagram? No Instagram, eu acredito que faltam uns 10 minutos, tá? Eu quero trazer um passo a passo aqui que eu descrevi para a gente trabalhar o perdão. Legal, pessoal, anotem aí, passo a passo da Roberta Gimenez para trabalhar o perdão. Vai lá, pessoal, anota aí, só uma tá? contribuição, né? Uma contribuição. Conecte-se com suas emoções. Como que a pessoa se conecta com as emoções? Em primeiro lugar, se ela se observa que ela tem essa mágoa profunda, que as pessoas ao redor dão um feedback dela, que não está tendo um comportamento legal, precisa se conectar com as emoções. Busca ajuda de um profissional, de um psicólogo, diversas linhas de auxílio aí que pode ajudar você a descobrir sobre as suas emoções. As próprias igrejas hoje trabalham tanto isso, e é tão lindo trabalhar, né? Porque fazem
muitas vezes as pessoas que estão lá, além de receber a palavra de Deus, ainda se autoconhecer. Liberte do passado, é o número 2. Como que eu vou me libertar do passado? Entendendo o que passou e ressignificando, fazendo diferente. Deixa aquela pessoa do passado no passado. Se você perdoou e ela convive do seu lado, se é seu irmão, sua irmã, é alguém muito próximo, é um esposo, muitas vezes que você foi traída ou você foi traído e você perdoou para viver um contexto familiar, deixe o que aconteceu no passado, não reavive essas memórias. Dessa maneira você se liberta do passado. O terceiro é, tome o seu poder de volta. O autoconhecimento, ele traz um empoderamento, ele traz uma energia de vida, ele traz uma vontade de fazer, de ser diferente. Roberto, o próximo, número 4, é abrace a lição. Abraçar a lição é compreender que eu também contribuí para que algo acontecesse. E dessa maneira, abraçando a lição, eu também ressignifico, compreendo e trago aprendizados para a minha vida e das pessoas ao redor. E o último passo é envie amor e luz. O que é o amor? O significado do amor para cada um. Então, as pessoas precisam se observar. O que é amor para você? As pessoas quase não falam de amor. Não. Quando eu atendo, muitas vezes eu pergunto dentro de um casamento, qual é o propósito? Aí um fala do dinheiro, o outro que quer construir uma casa, que quando ficar velho vai morar não sei onde. E o propósito do amor, do construir as bases familiar, né? O seu propósito de amor como filho para com os pais, dos pais para com os filhos. E a luz é você dar o exemplo de que você muda, porque nós só temos 2 certezas na vida. Sabe qual que é, Rogério? Lembra-se ainda? 2 certezas? As 2 certezas da vida. Uma é morrer. E a segunda é a mudança constante. Hoje eu não sou mais a pessoa que eu era ontem. O aprendizado que eu tive hoje, me desenvolvendo, lendo, tanto aqui com você, agora nesse momento, falando o que eu aprendo, eu já não vou mais ser como eu era antes. Roberta, olha só, é tão legal essa questão, porque essa questão de aprender, e que eu não sou o que eu era ontem, de que não existe fracasso, né? Exatamente. Existe aprendizagem. É resiliência. Eu não fracassei, eu aprendi algo que eu não sabia. Né? Eu acho isso fantástico. E você falou nesses 6 passos, né? São 7. 7 passos. Dentro desses 7 passos, você falou muitas coisas importantes. Uma das coisas que eu queria contribuir, que para mim foi muito importante, e é importante, apesar de tudo, as pessoas acham assim, por ser religioso, isso, aquilo, não precisa de autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é tudo. Tudo. Eu trabalhei, fiz diversos projetos aqui em Sinop, e eu foquei num projeto de levar autodesenvolvimento para adolescentes que estavam se automutilando. Né? Que o nome do projeto é Projetando Sua Vida, Roberta do Céu, a energia, o impacto na vida daqueles meninos que saíram dali com sonho, esperança, acreditando. Gente, saíram terminando coisas boas. Coisas boas, Roberto, se você falou autoconhecimento, o autodesenvolver e abraçar a sua missão, se apaixonar pela sua missão, faz a diferença. Quando eu estou apaixonado pela minha missão de vida, né, como nós dois que estamos apaixonados por desenvolvimento humano estamos conversando agora, eu crio uma nuvem aqui de sucesso sobre a minha cabeça, e que sucesso não é poder aquisitivo, não é dinheiro. Sucesso é quando você contribui com a vida de alguém e faz alguém chegar lá. Sucesso é rir, é ser feliz. Eu crio uma nuvem de sucesso sobre mim que manda depressão embora, manda tristeza embora. Né? Fantástico, fantástico mesmo. E é dessa forma. E o autoconhecimento, ele faz com que eu não tenha esses picos de movimentos, de ter que sempre perdoar as pessoas ao longo da minha vida. Porque quando eu compreendo sobre perfil, vai acabar nosso tempo? Isso, eu até vou falar para você. Continuar no Facebook? Nós continuamos lá, mas deixa aqui no Instagram quem você é, quem quiser te encontrar em Mutum, tá bom?
Eu sou Roberta Jimenez, atualmente estou residindo em Nova Mutum. Quem quiser me encontrar pode ser através do contato que tem no Instagram, @Roberta Jimenez, e eu atendo presencialmente e online também. Legal. Com coach, treinamentos e constelações familiares e organizacional. Legal, Roberto. Bom, aí a hora que o nosso tempo acabar no Instagram, você já deixou aí o seu contato, o seu convite. Para quem não me conhece, sou Rogério Ribeiro, trabalho com palestra de desenvolvimento humano, tá? Estou aqui também para contribuir. Muito bom ter você com a gente hoje, Roberto. Vocês que estão aí, não deixem de nos acompanhar, nos seguir no Instagram e compartilhar. Se foi bom para você, se foi bacana, compartilhe e convide as pessoas para curtir o nosso trabalho, tá bom? Você falando sobre perfil, isto? Isso, perfis comportamentais, ele é uma ferramenta de conhecimento fantástica, porque quando eu conheço sobre perfil, eu entendo por que muitas vezes o movimento do outro me fere. Porque tem pessoas que ficam feridas o dia inteiro, tá no local de trabalho. Aí ela é mais passiva, mais lenta, né? Que é o perfil analista. Não quer dizer que eles são lerdos. O movimento dele, a linha de raciocínio é ótima e rápida, né? Mas o movimento que ele faz, o tempo de resposta dele é diferente de um executor. E aí, como que é o executor? O executor é rápido, né? Eu falo assim, Rogério, vai acabar o tempo? Aí o Rogério, analista, vai olhar ainda o tempo. Não, deixa que eu olho. Peraí, já estou olhando aqui. Aí, muitas vezes, esse movimento dentro das empresas, falando agora dos treinamentos, onde a gente entra para ensinar muitas vezes e aprender também, a gente vê o quanto acontece isso no dia a dia de trabalho. As pessoas não entendem sobre os perfis de comportamento dela mesma e do outro. E ela fica o tempo todo se ferindo, dela fala, por que ele é assim, porque ele é ríspido, ele é grosso, ele é não sei o quê. Não, a pessoa só é rápida, e às vezes até demais, porque está em desequilíbrio, precisa desacelerar. E o outro que se incomoda... Só estão pedindo para nós aqui, se acabar no Instagram, para a gente voltar de novo, tá? Então vamos lá, se acabar, eu começo aqui e você entra aí de novo aí, tá bom? Okay. Obrigado, Débora, aí, pelo apoio aí. Então, assim, e muitas vezes o outro que se fere, ele não consegue compreender o quanto que ele poderia avançar e começar a pensar também o que de fato essa pessoa que está do meu lado pode contribuir para que eu cresça nessa empresa. E esse é um movimento que a gente vê muito corriqueiro de perdão, que as pessoas não olham, muitas vezes não buscam ajuda, mas ela está o dia todo se incomodando naquele trabalho. Aí ela passa o final de semana, ela se incomoda dentro de casa ou com a vizinhança. E aí o que acontece? Uma pessoa que passa a vida toda no nível de estresse alto, aí ela vai para a igreja, ela ora, chora, bate o chinelo lá, e começa a semana e vai tudo de novo. É aquela raiva e perdoa e ora e fala, Deus, tira isso do meu coração. Mas ela não tem recursos externos, muitas vezes ela não entende que nós temos perfis comportamentais, que nós temos várias linhas de pensamento, de raciocínio, que a gente precisa se olhar, se conhecer para conhecer o outro. Nós temos os valores que governam as nossas ações, as nossas decisões. Exato. Ela não conhece isto. E os valores também, o perfil de comportamento, ele fala sobre a ação, né? Mas os valores é o que essa ação vai trazer para mim. Eu tenho trabalhado bastante essa semana com um grupo de uma empresa onde eu estou atendendo via Zoom, e nós estamos na Semana dos Valores e Propósito. E foi muito bacana, porque muitas vezes o valor que é para mim, a mesma palavra que é para mim o valor, é para você, mas o significado é diferente. E as pessoas não se conhecem, não se conectam dentro das empresas, dentro do casamento, muitas vezes. Né? Casais, por exemplo, quando vêm para um processo de autoconhecimento, eles trazem um valor. Para mim o valor é o amor, mas o que é o amor para você? O amor para mim é cuidar, é organizar, é não deixar faltar nada. E para o outro, o amor é o carinho, é a conexão, é estar junto o tempo todo. Então você vê que aí há as diferenças, porque as pessoas não conhecem os seus próprios valores, a conduta que ela tem no dia a dia. E tudo isso faz parte do perdão. Como é que eu vou vir da boca para fora e só perdoar o outro? Ou me perdoar e continuar errando? Porque se eu não tenho conhecimento, eu continuo sempre da mesma forma.
Então, a mudança constante, a curiosidade, a vontade de conhecer o ser humano, de compreender por que viemos, de onde viemos, para onde vamos, isso é importante na nossa caminhada aqui na vida. Bacana, muito bom. Bom mesmo, muito boa a sua contribuição. Acabou aqui no Instagram, eu já vou chamar já a Roberta, enquanto isso nós vamos caminhando aqui pelo Facebook. Tem muitas pessoas nos acompanhando no Instagram e pedindo para que nós voltemos ali no Instagram. Roberta, mas está muito bacana a sua contribuição, fiquei muito feliz por você estar aqui comigo hoje, dando essa contribuição, ok? Eu só estou compartilhando aqui o vídeo aqui, que tem que pôr um título aqui que é obrigatório, tá? Então, eu vou pôr aqui, e você pode continuar aí, Roberta, comentando aí comigo, porque nós estamos ao vivo ainda no Facebook, e vamos voltar agora para o Instagram, certo? É uma contribuição fantástica, então, que nós estamos tendo hoje, falando sobre perdão, falando sobre ressignificação, falando sobre perfil, valores, e tem sido muito bom. Nós estamos voltando agora para o Instagram, para estar de novo no Instagram, bastante pessoas nos acompanhando, tanto pelo Facebook e também pelo Instagram. Roberta já está chegando no Instagram, tá? Ela já recebeu ali, já ela entra aqui. Ok, continuando também aqui. Vamos lá. Pessoal, muito feliz hoje com essa nossa contribuição. Roberta é uma pessoa que eu conheço, eu nem lembro quando foi que eu fiz a formação coach. Quando foi que nós fizemos nossa formação junto, Roberta? Eu acho que foi em 2015. Final de 2015, né? Então, nós nos conhecemos desde 2015, 2014. E desde então, a gente vem sempre mantendo contato, e dessa vez foi um baita de um contato. Sim. E é muito bom poder contribuir com a vida das pessoas, né, que estão nos assistindo, e com a nossa mesmo aqui conversando, trocando ideias, falando da nossa paixão, que é essa busca pelo desenvolvimento humano e a ressignificação na vida das pessoas, né? Pode falar. Quando você fala dessa paixão por pessoas, eu lembro agora do último treinamento que eu fiz em Alta Floresta. Foi um negócio tão forte, mas tão forte, que me gerou em mim energia, gerou disposição, mais paixão. Quando eu olhava para aquelas pessoas, via o brilho no olhar, eu via o semblante de se encontrar, de se descobrir, e sair daí com esperança, amando, contribuindo, ressignificando história. Assim, que você falou, é algo que não tem como, assim, fora do comum. A dimensão que foi, né? Quando você se entrega com amor, com paixão, quando você é curioso, olhando o ser humano como ser humano, eu acredito muito, assim, é como se não fosse, não é só nós que estamos lá, mas eu acredito muito que tem muito da parte de Deus quando a gente está nessa busca por nos desenvolver e desenvolver o outro também. São sensações que a gente não esquece mais. E agora você falando de estar num treinamento intenso, o quanto que nós, treinadores, também temos que ressignificar, né? Eu, no começo da minha caminhada, sempre era muito autocrítica, ainda sou, mas hoje eu já consigo me auto-perdoar e ressignificar.
Mas eu vejo que o quanto a prática da gratidão diária faz com que muitas vezes aquilo que eu ressignifiquei lá atrás, eu nunca mais vi a pessoa. E de repente eu tô lá trabalhando, eu vou olhar uma mensagem no WhatsApp e chega lá. Aconteceu muito nesses últimos dias, a pessoa que eu atendia 3, 4 anos atrás, falando o quanto mudou a vida dela, o quanto impactou. E eu pensando assim, nossa, naquela época eu nem sabia de nada ainda. Né? Então, assim, o quanto que nós somos falhos com nós mesmos. Quando a gente tem essa busca, essa paixão, a gente consegue transmitir e transmutar, né? Transcender diante do outro. Perfeitamente. Muito Eu vi que tem bom mais mesmo. pessoas chegando aí agora. Tem Você bastante quer falar um pessoas. pouquinho mais sobre o autoconhecer e o perdão, os exemplos? Então, assim, Roberto, vamos lá, vamos tocar mais uns 10 minutos aí, que tem bastante pessoas chegando, contribuindo e somando. Eu só quero, assim, falar para você e para todos vocês que estão nos ouvindo, na próxima sexta-feira vai estar conosco o João Dornelles, Grande o nosso mestre. mestre, grande mestre. E eu quero falar, assim, para você, para mim, Roberto, aquela formação ali em Cuiabá, onde nós participamos, fez uma diferença muito grande na minha vida. Muito grande. De como perceber as pessoas, de como é importante entender que cada um tem um perfil, tem uma missão, de entender Então, que uma visão, de entender que eu tenho 5 valores em mim que são fortes e governa as minhas ações e as minhas decisões, e a partir daí eu entender que as pessoas não são igual a mim, você é diferente da minha pessoa, e eu tenho que amar, respeitar, compreender, ver você e aceitar sem julgar e entender de que eu e você podemos contribuir um com o outro para a nossa evolução. Eu aprendi isto no desenvolvimento humano e me apaixonei por isto. Então, queria deixar essa fala aí dentro disso que você está falando. eu sou muito agradecida por toda essa caminhada que eu fiz do desenvolvimento humano. Eu falo para você que hoje meu relacionamento dentro do meu lar, com meu esposo, com meu filho, as amizades, tudo que eu construí hoje na minha vida, eu acredito que tem melhorado a cada dia por essa busca do desenvolver-se. Quando a gente busca isso no lar e ressignificando, entendendo que o outro é diferente de você, e conseguindo levar esses ensinamentos, tudo vai ficando mais leve, tudo vai melhorando, tudo vai sendo ressignificado nas nossas vidas, né? Na minha família de origem, com os meus pais, na minha família que eu constituí, com o meu casamento. Por isso que hoje em dia é muito falado sobre o quanto é importante se desenvolver. Ainda somos poucas pessoas no mundo nessa busca pelo desenvolvimento. Ainda existe uma busca desenfreada pelas coisas materiais, mas estamos passando por um processo agora, eu acredito, né? Que é o processo de Deus para que todos venham se autoconhecer, se autocurar de tudo que está acontecendo no mundo. Nós vamos ter aí muitas ressignificações quando passar essa pandemia. A gente vai ter muito que trabalhar, todos que entram nessa missão do desenvolvimento humano, levando conhecimento, levando a resiliência, muitas vezes a força. Nós, coaches, muitas vezes vamos ter que pegar na mão do nosso cliente e falar, vamos lá, vai dar certo. Para poder sair de toda essa atualidade que está no mundo, né? Que vai deixar muitos resquícios. Na realidade, assim, sair desse atoleiro, né? Porque nós entramos, assim, no atoleiro. No atoleiro, muitas pessoas estão no atoleiro emocional, outros em atoleiros financeiros,
e aí por diante nós vamos precisar sair disto. E aí, assim, para vocês que estão nos acompanhando, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, deixo aqui para vocês, é importante o desenvolvimento humano. Se você estiver em Mutum, procure a Roberta, né, eu conheço, sei da seriedade que ela trabalha. Se estiver aqui em Sinop, pode me procurar, que eu também me conheço. e eu sei da seriedade que eu trabalho. Eu vou fazer a sua propaganda, Rogério. Se estiverem em Sinop, meus clientes de Sinop, de constelação familiar, que eu tenho muitos aí em Sinop, querem fazer um processo de coach, querem levar um treinamento para sua empresa, para sua família. Agora a gente vai começar a levar treinamentos familiares, tá, Rogério? Porque vai precisar. Legal. A gente vai trabalhar muito com a ressignificação dos pais, porque você imagina, né? A mulher já tinha várias funções antes da pandemia, agora ainda tem a função de professora, auxiliando os filhos, né? E aí gerando um nível de estresse entre mães e filhos terríveis. Então a gente vai levar treinamentos também dentro dos lares. E o Rogério é uma pessoa fantástica, que eu amo de paixão. Acompanho toda essa vivência dele aí, desde que a gente se conheceu, você, a Débora, suas filhas, né? As alegrias, as vitórias e muitas vezes as tristezas, a gente já compartilhou. E o quanto é gostoso a gente ver um ao outro bem. O quanto é gostoso a gente ver que houve ressignificação, houve perdão da minha vida, da sua vida, e hoje a gente está aqui podendo levar essa palavra para as outras pessoas. Muito bom. Roberto, muito obrigado também. Muito grato a você pela sua vida, seu esposo, o Benjamin, né? Que já está grande. Eu vi hoje rapidinho, passou aí no vídeo hoje de manhã. Está um moção, está grande já. E você lá, quando nós começamos a nossa formação, fiz algumas sessões coach com você. Você foi minha coach, né? Por isso que você alavancou na sua vida, porque eu fui sua coach. Perfeito. Bem isso aí, gente. É bem isso aí mesmo. Brincadeira. Tá? O coach, ele só entrega Não, é sério. E a gente tem que querer também. Você queria muito estar melhor. Eu acho que, assim, quando a gente quer, quando eu tenho o desejo, o querer de realizar, e quando eu tenho uma ótima mentora, um ótimo mentor, quando eu tenho uma pessoa iluminada, quando eu tenho uma pessoa que é apaixonada por aquilo que faz, e acredita em mim, nos meus potenciais, eu desenvolver a minha habilidade ou as minhas habilidades, faz a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes eu posso até querer, mas eu não tenho um mentor, alguém que me ajude a desenvolver. Que traga os recursos externos, né, que a gente falou no início da live. Perfeitamente, porque assim, a gente vê muitas pessoas com muitos talentos, pessoas talentosas, que não chegaram a lugar algum. Tem pessoas, eu sempre falo assim, tem pessoas que vão chegar aos 75, 80 anos frustrados. Por quê? Porque não reconheceram a sua missão de vida. E vão chegar e viram que não fizeram nada. Não reconheceram a missão. Mas vai chegar pessoas também com 75, 80, também frustradas, que reconheceram a missão de vida dela, sabiam que tinham talentos, mas não desenvolveram o talento. Não desenvolveram habilidades. Esconderam os talentos. E aí, quando nós encontramos pessoas que acreditam, a gente faz a diferença. Então, é isso aí. E sabe que eu sou uma pessoa tão abençoada que eu sempre faço reflexões profundas e eu acredito que isso acontece com você também. Só vem para nós aquele que tem que vir, aquele ao qual nós temos a habilidade para desenvolver. E eu sou apaixonada por todos os meus clientes que já passaram, que passam, porque cada vida que você entra, cada história, e você poder contribuir, ver que aquela pessoa sai bem, que ela sai melhorada, isso é ser apaixonado por desenvolver as pessoas, independente de situação financeira, independente de como você, profissional, está ou como seu cliente está. Se ele pode contribuir naquele momento, mas você fazendo a sua entrega o melhor. Porque, como você mesmo deve ter ouvido e passado por isso, a gente teve uns momentos muito difíceis dentro do coach o ano retrasado, né? E um pouquinho do ano passado ainda.
de várias pessoas, até na mídia mesmo, falando mal, mas se as pessoas conhecessem a grandeza que é e o quanto a gente estuda e se capacita, muitas vezes eles estão tirando como base pessoas que foram uma formação, pegaram só aquela ferramenta como meio de ganhar dinheiro e estão espalhando por aí. Mas eu acredito que É isso mesmo. 100% dos coaches que permanecem mais de 2, 3, 5 anos dentro da área são pessoas que são apaixonadas por outras pessoas, que querem se desenvolver, que querem desenvolver o outro. Eu acredito no ser humano, eu acredito no propósito de Deus, eu acredito que a gente tem coisas maiores a cumprir aqui na vida. E é isso. Legal, Roberta, muito bacana. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. A Roberta hoje trouxe um conteúdo bacana, contribuiu muito com a minha vida, com a vida de vocês e com a vida dela também, né? Porque nós Sim. damos e recebemos, né? Exatamente. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Então, damos e recebemos. Então, obrigado, Roberto, pela sua contribuição, tá bom? Rogério, foi um prazer estar aqui com você. Que Deus abençoe grandemente a você e a todas as pessoas que participaram. Que se de alguma forma eu posso contribuir na vida de alguém que participou, precisa de um auxílio, que está passando por um momento difícil, chama a mim, chama o Rogério no Instagram, precisa conversar, precisa às vezes de um recurso externo para esse desafio. Nós estamos aqui à disposição para auxiliar. Verdade. Verdade mesmo, Roberta. Muito obrigado aí pela sua contribuição. E eu quero, assim, também já aproveitar nesse momento, agradecendo ao Roberto, mando um abraço para o seu esposo, para o seu filho querido, e anunciarmos também que na próxima semana nós estaremos com ele, aí com o João Dornelles. João Dornelles, grande mestre. Esse grande mestre vai estar falando sobre uma atitude fantástica, e é a última atitude dessa série que eu propus trazer para vocês aqui, tá? Que são 4 atitudes simples que fazem a diferença, certo? Estão dizendo aqui, procure essa moça doce, com doce sabedoria incrível. Olha aí, tá vendo? Obrigada. Então, o João vai estar com a gente, vai falar sobre a última atitude que faz a diferença. Não percam na próxima sexta-feira. Se vocês gostaram da live aqui, na próxima vai ter mais, a Roberta vai voltar outras vezes, né, Roberta? Sim. Para contribuir com a gente, entendeu? Então, será um prazer. Roberta, muito obrigado, Deus o abençoe, tá? Até o próximo encontro. Obrigado a todos vocês que nos acompanhou, Deus abençoe a todos e busque autoconhecimento, autodesenvolvimento, busque apoio, busque ajuda, porque isso é muito bom. Um abraço, Roberta. Tchau, tchau. Fique com Deus, Deus abençoe. Tchau, até breve. Até breve. Bom, pessoal, nós estávamos com a Roberta até agora, também pelo Facebook, e agora nós estamos aqui agora anunciando o João Dornelles, que vai estar conosco na próxima sexta-feira. Não percam, vai ser muito bom. A Roberta contribuiu muito com a gente hoje, eu achei fantástico, foi fora do comum, tá? Eu estou saindo aqui hoje, acredite, eu reabasteci, né? O meu tanque, nesta noite, foi reabastecido. Isso é muito importante. Então, um abraço para todos vocês. E se vocês que estão aí em Nova Mutum precisarem, a Roberta está aí, acredito no trabalho dela, no potencial, no profissionalismo, na ética que ela tem, tá? E se vocês estão aqui em Sinop, tá? Nos procure também. Um forte abraço a todos vocês e nós nos encontramos, então, na próxima sexta-feira, tá? Na próxima sexta-feira nós estaremos juntos e eu quero deixar para vocês um
livro sai em um julho, pequeno já estava vídeo praticamente fechado. para que vocês Eu liguei para a possam editora curtir e ele vai entrar no meu próximo neste livro. momento. Opa! Fique Que legal! em paz. Forte abraço. Milton, sempre que eu escuto você cantar a Canção da América, eu reflito sobre a infinidade de coisas que a gente tem para guardar do lado esquerdo do peito. Não só o amigo, mas tanta coisa, tanta coisa. Então, esse poema, ele fala da canção, ele fala de Milton e fala do que realmente importa. Ele se chama Do Lado Esquerdo do Peito. Diz assim: do lado esquerdo do peito, a gente guarda amor, os colegas de escola, o nome de um professor, um beijo lá na pracinha, a pipa presa na linha, um gol na prorrogação, uma rede na varanda, uma roda de ciranda e a lambida de um cão. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda amizade. A gente guarda uma rua, um país, uma cidade, um toque, um cheiro, um sabor, os sonhos de um sonhador, a esperança, a fé, uma carta inesperada, um passeio na calçada e pão de queijo com café. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda saudade, que é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. A gente guarda um conselho, guarda um vestido vermelho, guarda o som de uma risada, o toque de uma canção, os pés descalços no chão, a partida e a chegada. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda paixão, guarda o primeiro salário, guarda um aperto de mão, a gente guarda um retrato, o cheiro que vem do mato, um desenho do seu filho, um abraço demorado, um filme, um seriado e bolinho de polvilho. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda carinho, a gente guarda as lições que aprendemos no caminho, a gente guarda bobagens, a gente guarda viagens, pessoas que conhecemos, sensações e sentimentos, a gente guarda momentos, até os que nem vivemos. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda aconchego. Há quem guarde o agito e há quem guarde sossego. A família reunida, a comida preferida, a bênção da sua avó. A gente guarda um segredo, guarda coragem e o medo e aquele momento só. Enfim, do lado esquerdo do peito, dá para guardar 1000 amores, 1000 saudades, 1000 lembranças, 1000 sorrisos e 1000 dores. A gente guarda 1000 sons, a gente guarda 1000 tons de tudo que é sentimento. Cada verso aqui foi feito pro lado esquerdo do peito guardar Milton Nascimento. Obrigado. Vai lá, Dão. Tenho certeza que ele quer te dar um abraço. É isso aí, pessoal. Convido vocês a estar aprovado? comigo na próxima live com o João Dornelis. Continuo com ele semana que vem, então. Então tá bom. Tá? Convido vocês a estar comigo na próxima live com o João né? Dornelis para falarmos sobre Ele se chama Do Lado esta Esquerdo do outra Peito. atitude que vai lado fazer esquerdo total do peito, diferença A gente na sua guarda vida. amor. Tá? Os colegas Então, de escola, o nome um forte do abraço professor. Um beijo a todos lá na vocês. pracinha, a pipa Fiquem presa na linha, um com gol Deus. na prorrogação, Beijo uma rede na varanda, no coração uma roda de ciranda todos. e a lambida de um cão.